verdade, eu comecei o balé por consequência de uma outra carreira que eu visava, que era o teatro. E eu comecei a fazer parte de teatro musical, e aí tem uma parte voltada também para a dança. E por conta disso, eu fazia aulas de dança, mas nada muito focado no profissional. Eu era ginasta numa escola perto de casa, junto com essa minha amiga. Depois nós dois fomos para o Vasco da Gama, para o clube de regatas. E ficamos fazendo ginástica juntos. Mas ela, como menina, mãe querendo investir, querendo que ela fosse da arte, ela começou a fazer umas aulas de dança. Mas eu, como preconceituoso da época, com 12 anos de idade, não, homem não faz balé. Mas foi surgindo uma vontade. Uma vez eu fui assistir ela dançar, aí uma vez eu tive que esperar ela na sala de aula do balé pra gente sair juntos, até que nesse dia a professora falou, faz uma aula. E eu, por mais babaca e idiota da época, infantil, pode-se dizer, eu virei e falei assim, não, balé é coisa de menina. E hoje eu tô aqui, né, pagando cuspindo no prato, né. Eu pretendia, na época, ser um professor de educação física, mas acabou que falou mais forte a dança. Eu comecei primeiro fazendo aula numa escola onde eu dava aula já de sapateado. Um ano que eu fazia sapateado, eu comecei a dar aula. E eu comecei a experiência de, primeiro, fazer algumas aulas, porque eu já percebi que a minha idade não ia permitir que eu fosse um bailarino, mas que eu poderia ser um bom professor. No balé clássico, eu meio que tive uma resistência, assim, por preconceito total, assim. Eu comecei no jazz e falava pra minha mãe que eu comecei a dançar, e minha mãe ficava meio boladona, assim. Boladona, pode falar. E desde então eu falei, cara, eu preciso do balé clássico pra ajudar na minha dança. Eu comecei a fazer e não contei pro pessoal na escola que eu fazia balé. E até que um dia minha escola decidiu se apresentar na praça da cidade e eu tive que me apresentar, não teve opção. Que era o aniversário da cidade, uma coisa assim. E aí todo mundo estava lá, todo mundo viu. E aí no dia seguinte que eu fui para a escola, as pessoas meio que ficaram fazendo piadinha, tipo, a bailarina tá passando, cananana. Mas eu não me importei. Inicialmente eu não tive o menor apoio, até porque minha família é toda formada por militares. Meu pai é da aeronáutica, meu irmão do exército, minha irmã da marinha, minha outra irmã da polícia militar. Então, quando eu comecei, eu já tinha minha independência. Inicialmente, meu pai não ia nem assistir os espetáculos, e ele foi levar uns 4, 5 anos para poder... Porque ele achava que a dança era um hobby. Eu era atleta, fazia biologia, e eu larguei tudo para dançar, assim. Aí eu falei para minha mãe fazer biologia, né? E eu falei para minha mãe que eu não queria mais fazer biologia, que eu queria fazer uma faculdade de dança. E se ela peitaria me ajudar a pagar essa faculdade. E ela concordou, assim. Ela nunca foi resistente, nunca sofri preconceito da minha família, graças a Deus. Cara, minha mãe nunca me viu dançar. Até hoje? Minha mãe me vê na TV, eu faço muita TV. Glória a Deus, eu faço TV. Faço algumas coisinhas de TV, então minha mãe me vê na TV. Ela se satisfaz, ela adora aquilo ali. Eu sou de Niterói, e Niterói tem uma tradição boa de bailarinos homens. Então a turma que eu seguia a minha vida de dança tinha bastante homem, uma média de 7, 8 homens. É uma turma grande de homens. E eles dançam até hoje também. O projeto que eu fazia aula sorteou 12 pessoas para ir para a Itália fazer uma turnê. Eu fui um desses sorteados de cagada. E quando eu fui para a Itália, fiquei um mês dançando, a primeira vez vivendo a dança, sabe, na pele, eu tendo que acordar e ter que fazer o espetáculo. Com 15 anos isso despertou. Eu voltei querendo ser um monstro, voltei comendo balé, comendo aula, comendo livro de dança. O balé, ele é muito isso, sabe? Às vezes você põe uma pessoa no balé por conta da disciplina, porque o balé te impõe uma disciplina, seja alimentar, seja de assiduidade, porque é o tipo de... Não que todas as profissões não sejam assim, mas é que é o tipo de profissão que depende única e exclusivamente de você. A aula de balé clássico é quase como uma musculação, né? As pessoas confundem e acham um pouco que ela é aeróbica. Ela não é aeróbica porque ela não tem um trabalho... Nós trabalhamos um tempo muito curto e depois, logo em seguida, vem uma pausa. Então, ela não chega a ser um trabalho aeróbico. É um trabalho mais muscular. É um trabalho de mais resistência e explosão muscular. O balé trabalha muito com isso, né? Com a contração e a explosão, somente para os homens.
A gente se vira, a gente malha, a gente dança todo dia, a gente pega condicionamento, a gente faz dieta, tudo isso. A gente precisa estar bem para entrar numa malha apertada. No início é complicado você deixar de ter que sair com seus amigos porque você tem ensaio. Então deixar de comer uma coisa porque você tem 1 ou 2 semanas para entrar no palco numa roupa que você sabe que se você tiver com um corpo um pouco maior, você vai ficar destoando dos demais. Nosso meio e nosso trabalho é muito desvalorizado aqui no Brasil. Para você ter um trabalho com carteira assinada ou um trabalho que te dê um contrato bom é muito difícil. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, ou você trabalha com televisão, com companhia de dança ou com musical. As 3 vertentes que você pode se dar super bem aqui no Rio. Mas até você entrar, exige muito esforço, exige muito estudo, existe você conhecer as pessoas que você está trabalhando, as pessoas que querem te contratar te conhecerem. Não paro. Tem a dor, estou aqui lesionado, mas tem que estar ali. Só a lombar que está lesionado. O joelho e os pés ainda tem que mexer, não pode ficar parado. Porque a gente diz que, por exemplo, perde uma semana de aulas, é praticamente tipo, uns 3 meses que a gente perde trabalho técnico, exageradamente falando. A dança ainda não é regulamentada. Ela tem um sindicato, mas não existe um registro federal que diga que existe a profissão. Nós trabalhamos nosso registro profissional tendo o sindicato como instrutores de dança. Quando você encara o balé como uma profissão, né, quando você leva ele para um caminho, né, de seriedade maior, você tem que entender que você está partindo a levar o seu corpo a fazer uma coisa que é de alta performance. Não é só da minha família, mas isso é um preconceito da sociedade e achar que quem faz dança é um hobby, né? Então você não trabalha, você dança. E isso não é uma verdade. O trabalho é muito intenso, é muito pesado e é muito constante. A vida da dança é uma vida muito difícil. Ainda mais para gente que não tem muitas condições financeiras, é um meio muito caro, digamos assim. Não para os meninos, digamos que para os homens, a gente sempre consegue uma bolsa de estudos, é mais fácil, mas sempre tem, você mora longe, a academia é longe, então sempre tem que ter um behind, sabe? Tipo, um apoio, um apoio para que a profissão vai crescendo, né? Digamos assim. Eu estou numa fase de descobrir qual é o meu sonho ainda, vamos dizer assim. Eu não sei onde eu posso chegar ainda, então eu estou estudando muito, investindo muito para chegar no meu sonho, que eu ainda vou achar. Assim, eu tenho vários sonhos, mas o principal eu vou achar ainda. Tô pensando.